E nós estamos estudando sobre a supremacia bíblica. Estamos falando a respeito sobre a supremacia das Escrituras. Ela é suficiente. A Bíblia, ela continua atual, né? Ela não é um livro ultrapassado, mas, na verdade, ela é a razão, né, de nós estarmos aqui, a razão da nossa fé. A palavra de Deus é o que nos sustenta naquilo que nós cremos. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós tivemos uma série de estudos também, né, do livro do Dr. Meyer Pearman. Era esse o nome, né, André? Meyer Pearman. Nós fizemos uma série de estudos a respeito das doutrinas, né, das doutrinas as doutrinas cristãs. Quais são as doutrinas que regem a nossa vida? E falamos também a respeito das Escrituras, né? Mas hoje, especificamente, eu quero trazer um pouco aqui para nós, nessa noite, a respeito da inerrância da Bíblia, né? Nós vamos falar a respeito da inerrância. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em 2 textos. Em Mateus 5:18. Mateus 5:18, você encontra e depois você já abre em 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Mateus 5:18. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Essas são palavras do próprio Cristo. E aí em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, nós lemos o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Glória a Deus. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, da sua veracidade, da sua inerrância, nós vamos encontrar pessoas que criticam, que questionam a verdade das Escrituras, que colocam em xeque a respeito da inerrância da Bíblia, se a Bíblia é verdade ou não, né? Qual é a base que nós temos para afirmar que a Bíblia que nós temos hoje ela não foi alterada. E o que é a inerrância? Né? Isso que nós estamos estudando aqui hoje. A inerrância é uma doutrina. É uma doutrina que afirma que a Bíblia não contém erro algum. A Bíblia não contém nenhum erro, nenhuma alteração. E a gente percebe que quando a gente fala a respeito de inerrância, muitas vezes os conceitos de infalibilidade e inerrância, eles vêm juntos. Inerrância, ou seja, não contém erros, e infalibilidade, ela não pode falhar. E é interessante a gente dizer, né? Infalibilidade. É impossível que a Bíblia fale. É impossível que a palavra de Deus fale. Quando a gente fala a respeito de que é impossível que a palavra de Deus fale, para nós que temos uma mente falha, a gente já tem uma mente falha, então nós podemos ter dificuldade de compreender essa grandiosidade da inerrância e da infalibilidade da palavra de Deus. Porque nós vivemos não só num mundo completamente cercado de coisas que falham, de coisas que erram, como nós mesmos somos miseravelmente falhos, miseravelmente pecadores e errantes. Então, quando a gente pensa em algo infalível e inerrante, parece ser algo impossível de acontecer. Mas a Bíblia é inerrante e ela é infalível. Isso significa, algo lindo. E a gente percebe que a própria Bíblia, ela reivindica a sua inerrância.
A Bíblia, se você procurar em todos o texto sagrado, você não vai encontrar a palavra inerrante. Você não vai encontrar, mesmo dizendo, olha, a Bíblia é inerrante. Assim como você não encontra a palavra trindade. Né? Nós somos a igreja cristã da Trindade, mas a palavra trindade não está na Bíblia, mas todo o seu conceito está em todos os textos sagrados, assim como a inerrância também. E a Bíblia mesmo, ela reivindica a sua inerrância. Olha o que diz lá em Provérbios 30, no versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E aqui, a gente vê também lá no Salmos 18, 30, quando o salmista ele diz que a palavra de Deus ela é provada. E essa prova é uma ideia de como se fosse o ouro, o metal da prata ou do ouro, que passam pelo fogo. E aí, quando passa pelo fogo, aí fica a prova dos 9, né? Porque se o ouro não for ouro, na hora que ele passar pelo fogo, a reação dele não vai ser a reação que se espera do ouro. E o salmista, ele diz que a palavra de Deus ela é provada. E é essa ideia de prova, como é que é feita com o ouro e com a prata, com esses metais preciosos. Então, quando eles passam pelo fogo, a reação deles prova que eles são verdadeiros. E a palavra de Deus, ela se prova verdadeira sempre que ela é passada pelo fogo, se é passada a prova, ela se mostra verdadeira. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, isenta de erros em tudo o que ela afirma. Não só nos aspectos religiosos. A Bíblia ela não é um livro que tem a intenção de ser um livro científico. Ou ela não foi inspirada para ser um livro histórico. A Bíblia é um livro que ela suporta e sustenta a nossa fé. Foi para isso que Deus inspirou a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecer o plano redentor e salvador de Jesus Cristo. A Bíblia foi inspirada para isso. Mas a Bíblia, ainda assim, por ser tão completa, ela ainda relata fatos históricos. E ela ainda também relata fatos científicos. A Bíblia, embora não seja exaustiva, detalhista em muitos fatos científicos, em muitos fatos históricos, ainda assim, tudo o que ela afirma é verdade. Tudo o que ela afirma é verdade. Embora ela realmente tenha sido inspirada para que nós pudéssemos ter a nossa fé apoiada nela. A autoridade dela é em tudo o que ela afirma. E essa inspiração divina a respeito da Bíblia, ela se preocupou, sim, em ser exaustiva e detalhista no que se refere à obra redentora de Cristo. Então, tudo que nós precisamos saber a respeito da obra redentora, salvífica de Cristo, está na Bíblia de maneira exaustiva, ou seja, detalhada. É ali para a gente cavucar e aprender mais, e tem mais mistérios a serem revelados. Então, Deus ele foi realmente detalhista no que se refere a essa questão da obra redentora de Cristo. Tem um teólogo, o nome dele é John Higgins, e ele fala uma coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção. É um alerta, na verdade, um alerta. E ele fala que se nós abrirmos mão da doutrina da inerrância bíblica, se a gente abrir mão disso, esse é o primeiro passo para abrir mão da autoridade da Bíblia. E a gente tem vivido tempos trabalhosos, em que a Bíblia começa a tenta se haver uma alteração para caber nos moldes daquilo que a pessoa quer fazer. Ela amolda a Bíblia ao seu comportamento, ela amolda a igreja, as doutrinas da igreja, a Bíblia, as doutrinas que ela quer implantar na igreja. Então, a Bíblia começa a ser alterada, mas eu acho que isso não é bem assim,
talvez não tenha sido dessa maneira. E aí, o primeiro passo, né, para você abrir mão da autoridade da Bíblia é quando você começa a achar que a Bíblia pode conter erros. Se a gente começar a achar que a Bíblia contém erros, a gente entra por um caminho sem volta. É um caminho perigosíssimo que leva à perdição. Nós não conseguiríamos sair desse caminho se nós começássemos a abrir mão da doutrina da inerrância da Bíblia, né? E se nós temos a Bíblia como infalível palavra de Deus, como inerrante palavra de Deus, é porque nós entendemos que o que nós temos aqui é confiável. E na verdade, nós estamos confiando a nossa vida, né? Nós estamos aqui hoje por quê? Nós cremos em Jesus. Nós cremos em Cristo. Nós fomos salvos, alcançados por Ele. E onde nós podemos aprender sobre Jesus? Onde fala sobre Jesus? O único lugar em que nós podemos encontrar conhecimento a respeito de Cristo é a Bíblia. Essa é a nossa única fonte. Então, se nós cremos em Cristo, estamos aqui dedicando a nossa vida, investindo nossa vida, o nosso coração a Cristo, não faria o menor sentido nós crermos em Cristo e desconfiarmos que a Bíblia contém erros, desconfiarmos que a Bíblia tenha coisas que, de repente, não estão corretas. Não faz o menor sentido, porque Jesus afirma as Escrituras. E esse é o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar só em 2 pontos hoje, mas o primeiro ponto é: Jesus afirma as Escrituras. Ele dá crédito. Jesus, ele vai e ele atesta que as Escrituras são a verdade. Jesus, ele é o centro da nossa fé cristã. Não adianta nós falarmos que nós somos cristãos, mas não cremos em Jesus, não faz o menor sentido. Então, Jesus é o centro da nossa fé cristã. E Ele mesmo, né, nós cremos que Ele é Senhor, nós cremos que Ele é Salvador, que Ele é o Messias, o Cristo enviado de Deus, né, para nos salvar. E Ele mesmo, então, atesta as Escrituras. Ele é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém erros. Porque Jesus, ele cita as Escrituras o tempo todo, não é assim? Quando ele está com os discípulos, quando Jesus está nos sermãos, quando Jesus está falando com o povo, Jesus cita as Escrituras o tempo todo. Ele faz isso muitas vezes. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de Jesus afirmando as Escrituras, de Jesus atestando a veracidade e a inerrância da Bíblia. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 10, quando Jesus ele fala a respeito do divórcio, aí ali ele fala sobre o princípio da criação, que Deus fez homem e mulher, que Deus os criou assim. Ele cita Adão e Eva, ali em Marcos 10, aquela história que foi narrada por Moisés lá no Gênesis, da criação de Adão e Eva. Jesus afirma que essa história é verdade. Em Marcos 10, Jesus atesta que Adão e Eva foram criação de Deus e que Moisés estava falando a verdade lá no Gênesis, quando ele escreveu, né, o Gênesis. Jesus ele também ele legitimiza a história de Noé. Quando ele, lá em Mateus 24, ele fala assim: assim foram nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está aqui exemplificando um comportamento que o povo estava tendo ali naquela época, que as pessoas estavam ali vivendo como se, né, não fosse acontecer o dilúvio. Estavam ali casando, dando-se em casamento, vivendo de qualquer maneira. E aí Jesus está dando um exemplo e dizendo, assim como foram lá nos dias de Noé, no dia da vinda do Filho do Homem também, as pessoas estarão assim, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, vivendo uma vida normal. Mas aqui, o mais importante para a gente olhar, por esse olhar do que nós estamos estudando aqui hoje, é que Jesus
está legitimizando a história de Noé. Ele está dizendo, isso aconteceu, é verdade. Lá em Lucas 17, ele faz uma narrativa muito parecida a respeito das pessoas estarem vivendo de qualquer maneira, quando ele fala lá da história de Ló também. Então, Jesus está aqui, legitimizando mais uma história do Antigo Testamento, dizendo, olha, nos tempos de Ló, as pessoas também estavam vivendo dessa maneira. E ainda Jesus ele cita mais uma história, que eu acho que talvez que seja a mais, para os céticos, é a mais difícil de acreditar, que é a de Jonas, quando foi engolido por um grande peixe. Jesus ele também atesta a história de Jonas, lá em Mateus 12, 14. Olha só o que ele fala. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando aqui para os fariseus, né? Quando os fariseus começam a pedir para ele sinais milagrosos e pede para que ele dê algum sinal. Aí o que Jesus fala? No único sinal que vai ser dado a essa geração perversa e adúltera será este, que assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem ficará também no coração da terra. Então Jesus estava aqui também atestando, as Escrituras são verdade. E se nós aqui hoje, que nós estamos aqui no século 21, nós dizemos que nós cremos em Jesus, que nós estamos aqui porque não faria o menor sentido nós crermos em Jesus, dizer que somos cristãos e não crermos naquilo que Jesus disse ser verdade. Jesus atesta as Escrituras. Jesus afirma que as Escrituras são verdades, são verdade. E se Jesus diz, é porque é verdade. Porque Jesus, ele é como a Bíblia é infalível, não consegue errar. Jesus também não pode mentir. Jesus é Deus e ele não pode mentir. Jesus é o próprio Deus e nele não há nenhuma sombra de variação. Então, quando nós vemos aqui Jesus atestando, nós vemos que ele cita ainda muitos outros, né? Jesus ele vai citar ainda Davi, ele cita Isaías, cita Elias, ele vai citar muitos outros, vai citar sempre a Bíblia como verdade, como inerrante, como infalível. A maior prova, então, da veracidade das Escrituras, para nós, é que Jesus confirmou e obedeceu às suas palavras. Jesus não só citava, como ele obedecia. Jesus vivia a Bíblia, Jesus vivia as Escrituras da maneira como nós vemos descrito em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, na sua caminhada aqui no seu ministério. O segundo ponto, então, o primeiro é que Jesus, então, ele afirma que a Bíblia é verdade. Jesus afirma que a Bíblia é verdade. O segundo ponto é que o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. E quando nós falamos a respeito disso, às vezes pode parecer muito simplório ou óbvio, né? E pode, para alguns pode não parecer tão científico, mas nós cremos nisso. O próprio Deus se encarregou de proteger as Escrituras do erro humano, de que o erro humano fosse imprimido nela. A palavra de Deus, ela foi protegida do erro humano em todo o seu registro pelo ministério do Espírito Santo, por meio da inspiração divina. Por meio da inspiração divina, quando a gente fala de inspiração divina, tem uma palavra grega que é theopneustos, que significa sopro. Sopro. Sopro foi a forma como Deus inspirou, foi a forma como Deus trabalhou para que o homem pudesse registrar a palavra vinda dele sem correr o risco
de imprimir nessa palavra erros humanos ou vontade humana. É como a gente leu lá em 2 Pedro, eu vou repetir aqui o versículo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela foi soprada de uma maneira que o próprio Deus, ele inspirou homens, autores, a escreverem a sua palavra. E a gente pode achar que essa palavra ela foi ditada, né? Deus falando palavra por palavra para os autores, para os profetas. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela não foi ditada ou psicografada, né? A pessoa desceu ali e perdeu os seus juízos, sua capacidade de raciocinar. Não foi assim que funcionou a inspiração divina. Na verdade, essa palavra utilizada para inspiração, que é theopneustos, que é o sopro, isso significa que Deus ele preencheu esses autores com o Espírito Santo dele. Ele preencheu estes homens para que eles pudessem ser cheios de tal maneira que aquilo que fosse ser escrito não iria anular as suas capacidades mentais, sua forma de pensar, e nem mesmo o seu estilo literário. A gente percebe que até isso na Bíblia foi preservado, até o estilo literário de cada autor, isso é preservado. Mas o Senhor preencheu estes homens para que eles pudessem ter essa sintonia e não corressem o risco de imprimirem erros na hora de passarem ali para o material, aquilo que o Deus estava soprando para eles, soprando em seus ouvidos, no seu coração, no seu espírito. A gente percebe essa questão de cada um realmente ter uma forma de Deus preservar, inclusive, o estilo literário de cada um. A gente percebe nos evangelhos, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles foram escrito a mesma coisa, as mesmas histórias, pela mesma ótica ali, vistos da mesma ótica, mas por pessoas diferentes. É as mesmas histórias vistas e escritas por pessoas diferentes. Então, a gente percebe que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm estilos diferentes de escrever e percepções diferentes. Por exemplo, Lucas era um médico. Então, Lucas ele vai ter uma percepção diferente das coisas que ele coloca. Lucas ele escreveu para os gregos. Os gregos eles eram mais filosóficos. Então, Lucas ele escreve de uma maneira as mesmas histórias contidas em Mateus e Marcos, mas de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente que alcança os gregos. Marcos ele já escreveu para os romanos. Então, ele também tinha um estilo de escrita que alcançava os romanos. Já Mateus escreveu para os judeus. E a gente percebe o quanto Mateus ele utiliza-se de histórias e de exemplos do Velho Testamento, para que os judeus pudessem entender que aquele que vinha era o rei dos judeus. Mateus ele escreveu para os judeus, mas eles contam as mesmas histórias de maneiras diferentes. E não há contradição, como muitos querem dizer. Muitos querem encontrar contradição na Bíblia, mas não existe essa contradição. O que existe são estilos diferentes de escrita, estilos diferentes, e o Senhor Deus, ainda assim, não anulando essas pessoas, a forma como elas escreviam, a forma como elas entendiam e viam. Mas o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, guardou totalmente de haver erros que pudessem ser impressos ali. Nós cremos nisso, que Deus guardou de maneira total a palavra dele para que não houvesse esses erros humanos. Ele preservou a individualidade, mas guardou de erros humanos. Uma coisa é nós afirmarmos que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela alega ser,
E outra é nós entendermos isso e crermos nisso. Uma coisa é você dizer, olha, a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, então ela é a palavra de Deus. A Bíblia mesmo alega que ela é a palavra de Deus. É igual João. João, ele disse que ele era o discípulo amado. A Bíblia está falando que Jesus era o discípulo amado de Jesus. João era o discípulo amado de Jesus. Quem disse que João era o discípulo amado de Jesus? Ele mesmo. Então, às vezes a pessoa pode pensar, mas será que é válido João mesmo ter dito que ele era o discípulo amado? É válido, sim. Havia um relacionamento de Jesus com João. A Bíblia mesmo alega ser a palavra de Deus. Mas uma coisa é quando nós entendemos isso de uma maneira espiritual. Porque quem nos dá essa convicção de que a Bíblia não contém erros, ela é infalível e eficaz para a nossa vida hoje, é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que preencheu os autores, o mesmo Espírito Santo que guardou cada palavra para que ela não tivesse alteração, é esse que vem de encontro ao nosso coração e nos convence de que a Bíblia é a palavra de Deus. É esse mesmo Espírito que traz sobre nós essa convicção. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, queridos, existem coisas que, por mais que parece que a gente vai girar em círculos, mas se não houver a ação do Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir compreender isso que nós estamos dizendo. Não vai conseguir compreender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não contém erros. Porque somente aqueles que são espirituais discernem das coisas espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntios. Somente aqueles que são espirituais podem compreender aquilo que é espiritual. A questão é que, para muitos, essa verdade ela não penetra no coração. A verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus não penetra porque eles não conseguem discernir o que é espiritual. Como nós podemos ter certeza de que a Bíblia ela não foi alterada durante todos esses anos? Como nós podemos ter certeza? Ela foi traduzida em vários idiomas. Vários. Eu acho que todos os idiomas, eu não sei, posso estar enganada, mas eu acredito que todos os idiomas existentes na face da Terra já contenham algum exemplar da Bíblia. A gente sabe que em alguns países ela tem a proibição de entrar, como na Coreia do Norte, na China, muitas restrições, mas todos os países têm acesso hoje à Bíblia que nós temos hoje. Ela foi distribuída em todo o mundo. Ela foi distribuída, traduzida para vários idiomas. E tem ainda um agravante, que algumas pessoas também se utilizam disso para tentar dizer que a Bíblia pode conter erros e pode ter sido alterada. É o fato de que a imprensa, como nós conhecemos hoje, essa aqui, que a gente consegue digitar, as coisas saem impressas, os jornais, enfim, a imprensa, ela só surgiu 1450 anos depois de Cristo. Tudo que você imagina da Bíblia hoje, que foi redigido, e que foi copiado, e que foi traduzido, tudo isso foi feito à mão. Tudo isso foi feito à mão. Todos os textos, os tradutores, eles foram fiéis ao texto original, mas escrevendo à mão, não tinha a imprensa que podia fazer várias cópias. Mesmo parecendo uma justificativa óbvia, como a gente já falou, eu tenho certeza absoluta que o próprio autor, o Deus Todo-Poderoso, ele estava ali, sentado, bem ao lado, se encarregando de que nada fosse alterado. Que nada fosse modificado, porque Deus, ele tem interesse que nós o conheçamos. Deus, quando ele nos criou com um propósito.
E Ele não nos deixou livres assim, sem um manual, sem saber o que fazer, como encontrá-lo. Ele nos deu a Bíblia como manual. Ainda que nós não tivéssemos a Bíblia, ainda que nós não tivéssemos nada, ainda assim, a palavra diz que nós seríamos indesculpáveis, porque a criação, ela revela a glória de Deus. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, mesmo que nós não tivéssemos a Bíblia, Deus ele está se anunciando para nós através da criação. Mas Ele teve todo um cuidado de inspirar, de soprar nos ouvidos dos profetas, de todos os autores da Bíblia, para que nós pudéssemos ter hoje isso que nós temos aqui para nos guiar, para que nós não ficássemos perdidos sem saber para onde ir, para onde correr, o que fazer, como encontrá-lo. Ele deixou para nós. E por isso que eu creio fortemente, de todo o meu coração, que Ele se encarregou de sentar ao lado de cada tradução, que Ele se encarregou de cuidar de cada trecho, de cada tradução, de cada língua, de cada idioma, para que isso não fosse alterado, para que eu, você, as pessoas lá do outro lado do mundo pudessem hoje ter acesso à palavra dEle, inerrante e infalível. Eu creio que o Senhor ele teve todo esse cuidado para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e termos segurança naquilo que nós estamos lendo. Ele não permitiria tal tragédia, porque isso seria uma tragédia. Se nós cremos que a Bíblia foi alterada e que ela contém erro, nós estamos perdidos. Seria uma tragédia. Nós não saberíamos mais para onde correr, nem para onde ir. Pedro fala para Jesus: para quem mais poderíamos ir, se só tu tens palavras de vida eterna? Seria uma tragédia se nós não soubéssemos para onde correr, para quem correr. Norman Geisler, em uma de suas obras, ele afirma o seguinte, que os escribas judeus, eles tiveram uma precisão milimétrica no que diz respeito a guardar os manuscritos originais e a realizar as cópias seguras. Então, a tradição judaica, ela nos conta que toda cópia que era feita, ela tinha regras, eram leis, isso era tratado como leis. O número de linhas, o número de colunas, o material em que isso seria escrito, tudo isso era tratado com leis. Isso é tão sério, era tão importante que a tradição ela traz essa narrativa para nós, que isso era uma lei. Os escribas precisavam seguir fielmente, que milimetricamente, essa forma de traduzir a Bíblia. Uma outra coisa interessante, se eles errassem, eles precisavam começar de novo. Não podia haver rasuras. Então, a Bíblia ela teve um processo muito grande para ser traduzido, para ser copiado. E para quem ainda gosta de provas científicas, né? Porque para alguns, realmente, as provas espirituais não são o suficiente. Né? O Espírito Santo, a pessoa não consegue compreender a obra, o ministério do Espírito Santo. Mas existe ainda uma prova científica de que os textos da Bíblia não foram alterados. E essa prova é a respeito da prática da crítica textual. A crítica textual é uma ciência exata, uma ciência mesmo, exata, comprovada. E essa ciência, eles descobriram, preservaram, catalogaram, avaliaram e publicaram uma imensa quantidade de manuscritos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E esses cientistas, né, essas pessoas da crítica textual, dessa ciência, eles comprovam, comparando os textos originais com os que nós temos aqui hoje, eles comprovam e atestam que o que nós temos hoje são os textos originais. Que nós temos com segurança
os textos originais. Nós temos aí diversas traduções da Bíblia, né? Muitas que são mais compreensíveis do que as outras por causa da linguagem, mas nós temos também a ciência garantindo que houve um cuidado todo especial para que esses textos não fossem alterados, para que esses textos fossem preservados, catalogados e totalmente preservados do erro humano, da vontade humana, né? Agora, de qualquer maneira, diante de provas científicas, diante dos manuscritos que possam ser encontrados, alguns não resistiram mais ao tempo, né, mas diante de provas científicas, de manuscritos encontrados, diante de qualquer outra coisa, o que, para mim, fica ainda mais forte é que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, ele preservou as Escrituras. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo se encarregou de colocar essas pessoas, até mesmo da ciência, como guardiões. Deus usou a ciência como guardiões da sua palavra. Porque ele mesmo disse, lá em Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Ele não permitiria, Deus não permitiria que a sua palavra fosse alterada. Ele não permitiria. São 66 livros. São uma média de 40 autores, escrevendo num período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. 40 pessoas diferentes, meus irmãos. 40 pessoas diferentes. Em épocas totalmente diferentes, em um período extenso, com uma assombrosa harmonia entre os textos. Uma assombrosa harmonia entre todas as coisas que são ali reveladas. O que isso nos diz? O que isso nos traz? Há uma mente diretriz por trás de tudo isso. Há um mesmo Espírito por trás de tudo isso. É o Espírito do nosso Deus. É o mesmo Deus convergindo todas as coisas para aquilo que Ele desejava, Jesus. Porque o texto de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. Todo o texto bíblico, a Bíblia inteira, converge em Cristo. Há uma assombrosa harmonia entre os textos, escrito por mais de 40 autores diferentes. Se nós tentarmos aqui, só aqui entre nós, escrevermos algumas coisas, a gente já vai perceber a bagunça que vai sair. Porque cada um vai colocar uma ideia diferente, de uma maneira diferente. Mas nós vemos a Bíblia já sendo um grande milagre. Um grande milagre. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, com culturas diferentes. Mas todas sendo dirigidas pela mente do nosso Deus. A Bíblia, por si só, ela se prova pelos resultados práticos que ela tem na minha e na sua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, mas quando nós deixamos a Bíblia nos estudar, porque às vezes estudar a Bíblia não é o suficiente, nós precisamos deixar ela nos estudar, ela nos penetrar, ela vir ao nosso encontro e transformar o nosso coração. Quando nós experimentamos isso, nós entendemos que só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus traz cura, só a palavra de Deus sacia a nossa alma, só a palavra de Deus traz luz e vida para aqueles que querem conhecer. E se eu quero conhecer o autor da minha vida, eu preciso conhecer a Bíblia, porque é ela quem conta a respeito dele. Se eu quero conhecer a vida, a luz, eu preciso conhecer a Bíblia, porque é a Bíblia que me aponta para Jesus, que é a vida, que é a luz. Jesus, ele é a pessoa por trás das Escrituras. Ele é a palavra, assim como João afirma que ele é a
palavra. Jesus, ele é a palavra. Então, que nós possamos hoje aqui sair com um entendimento de que a Bíblia ela é inerrante, porque Jesus afirma as Escrituras e porque o Espírito Santo se encarregou de guardar todas as palavras que nela foram escritas. E quando nós vamos estudar a Bíblia, deixar mesmo que essa palavra penetre ao nosso coração, como diz lá em Hebreus 4:12, vou terminar com esse versículo. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Poderosa palavra de Deus. Poderosa palavra de Deus que nós temos, que entra dentro de nós e julga até mesmo as nossas intenções. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.